Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as disposições doutrinárias aplicáveis aos agentes públicos. Vamos conceituar, falar sobre as espécies de agentes públicos, vamos falar também sobre cargo, emprego e função pública. Para quem está chegando agora ao canal, meu nome é Natália e hoje eu vou falar sobre as disposições doutrinárias aplicáveis aos agentes públicos, que é o terceiro item do edital da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Direito Administrativo. Mas antes, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal. Quem ainda não está inscrito, então pare o vídeo e se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante para mim, mas ela é muito importante para vocês também, pessoal. Toda semana eu disponibilizo aqui no canal materiais gratuitos em PDF. Eu comento esses materiais em vídeo e você, se inscrevendo e ativando as notificações, será avisado sempre que for publicado novo vídeo, novos materiais. Então, não deixem de se inscrever. E para acessar o material que eu irei falar na aula de hoje, basta clicar em um link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas, então, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Sobre as disposições doutrinárias aplicáveis aos agentes públicos, vamos começar falando sobre o conceito de agente público. Pessoal, agente público é toda pessoa que desempenha atividade administrativa, remunerada ou não, temporária ou não. Sendo assim, o servidor público é considerado como uma espécie de agente público. Pessoal, os agentes públicos, eles são classificados em agentes políticos, que são aqueles que exercem função pública de alta direção do Estado. Em regra, eles ingressam por meio de eleição, ou seja, presidente da República, governadores de Estado, prefeitos, senadores, deputados federais. A segunda classificação são os agentes administrativos, e aqui, pessoal, nós temos os servidores públicos estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles que ocupam cargo público e se submetem ao regime estatutário. Os empregados públicos ocupam empregos públicos e se submetem a um regime seletista, ou seja, as normas da CLT. Já os servidores temporários, eles ocupam funções públicas. São pessoas que possuem contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e exercem, então, uma função pública. Percebam aqui que servidores temporários não ocupam cargo, não ocupam emprego público, eles ocupam uma função pública. Então, uma terceira classificação de agentes públicos são os particulares em colaboração com o Estado, também chamados de agentes honoríficos, que são pessoas que desempenham função pública sem qualquer vínculo com o Estado. E por último, pessoal, então nós temos os agentes militares, que são aquelas pessoas que compõem o quadro permanente das forças militares e possuem vínculo estatutário especial, ou seja, o regime jurídico desses agentes, ele é regido por lei específica e não se confunde com os estatutos aplicáveis aos servidores públicos civis. Como exemplo de agentes militares, então, nós podemos citar aqui os policiais militares. Pessoal, eu trouxe aqui um esquema para que vocês possam visualizar melhor todas essas informações que eu trouxe. Então, agentes públicos se dividem em agentes políticos, agentes administrativos, particulares em colaboração e agentes militares, sendo que os agentes administrativos ainda têm uma subdivisão. Eles se dividem em servidores públicos, em empregados públicos e em servidores temporários. Os servidores públicos são aqueles que se submetem ao regime estatutário e ocupam cargo público. Os empregados públicos se submetem a um regime seletista e ocupam empregos públicos. Já os servidores temporários são aqueles que têm um contrato por prazo determinado e ocupam uma função pública. Vamos então agora falar sobre cargo, emprego e função pública. Pessoal, os cargos públicos são ocupados por servidores públicos efetivos e comissionados e são submetidos ao regime estatutário.
Conforme dispõe a Lei 8.112, os cargos públicos eles são próprios das pessoas jurídicas de direito público. E aqui eu trouxe um novo esquema para vocês, para que vocês possam visualizar a divisão, então, do cargo público, né, dos ocupantes de cargo público. Pessoal, o cargo público ele pode ser ocupado em caráter efetivo ou então em comissão. Em caráter efetivo, o servidor ingressa através de concurso público e se submete ao regime estatutário e terá estabilidade. Em comissão, ele é de livre nomeação, livre exoneração, também se submete ao regime estatutário, mas ele não tem estabilidade. Já os empregos públicos, pessoal, eles são ocupados por empregados públicos, os quais se submetem ao regime seletista. Eles não têm estabilidade. Os empregados públicos, eles também ingressam por meio de concurso público, mas eles ocupam emprego público e esse emprego público, ele tem natureza essencialmente contratual, ou seja, né, ele se submete ao regime seletista, se trata de um contrato e esse empregado público não terá estabilidade. Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, os empregos públicos são núcleos de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista, ou seja, se submetem então a um regime seletista. Os empregos públicos, pessoal, eles são próprios das pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, ou seja, ocupam empregos públicos os empregados da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. E aqui eu gostaria de destacar para vocês que os dirigentes dessas instituições, eles não fazem parte do quadro de empregados públicos, porque eles são regidos por um regime próprio e não pela CLT. Mas vamos então falar sobre as funções públicas. São funções públicas as funções de confiança e aquelas exercidas por agentes públicos contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, pessoal, para ocupar uma função pública não há concurso público. Vamos então agora resolver algumas questões. Uma questão de 2019. Quanto aos agentes públicos, julgue o item. Diferentemente dos servidores públicos estatutários, o requisito de aprovação em concurso público não é exigido para o regime de emprego público, aplicando-se a tais casos as regras da consolidação das leis do trabalho, CLT, e dos respectivos contratos de trabalho. Pessoal, está errado, porque para ingressar em um emprego público é requisito, sim, a realização e a aprovação em concurso público, embora esses empregados públicos eles se submetam a um regime seletista. Vamos à questão número 2, uma questão também de 2019. O cargo em comissão é de ocupação transitória e a nomeação do seu titular não exige aprovação prévia em concurso público. Está correto, pessoal. O cargo em comissão ele é de livre nomeação, livre exoneração e ele não exige a realização de concursos públicos. Vamos à questão número 13, uma questão de 2018. Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e, por isto, estão fora do rol de agentes públicos. Vejam que eles se submetem, sim, ao regime seletista, mas eles são considerados agentes públicos, eles são considerados uma espécie de agentes administrativos, né? Vamos, então, à quarta questão, uma questão de 2018. Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o poder legislativo são consideradas agentes públicos? Está correto, pessoal, são considerados também agentes públicos justamente porque agente público é toda pessoa que desempenha atividade administrativa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo, mas se você não compreendeu, tem alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, deixe também sugestões de conteúdo, deixem dicas, mas pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante, curtam os vídeos,
comentem e ativem as notificações para que vocês sejam avisados sempre que tiver novo vídeo, novos conteúdos. E pessoal, para se inscrever é muito fácil, basta que vocês cliquem aqui nesta bolinha com a minha caricatura. Então, não deixem de se inscrever e me sigam também no Instagram. Bons estudos!